Meus amigos, hoje vamos falar sobre uma história, uma lenda urbana da NFL que todo esporte tem. E essa é bem interessante, eu quero contar essa história pra vocês e depois dar a devida explicação de tudo isso, que é sobre o Super Bowl 40, se ele foi armado, se ele foi comprado, se os árbitros faziam parte de um grande complô, uma grande conspiração para dar um título para os Steelers naquele Super Bowl contra os Seahawks, e essa denúncia vai ser feita aqui, se ela fosse verdade. Tudo isso depois da vinheta que vem agora. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao All In Sports, meus amigos. Vamos lá. Super Bowl 40 foi em 2005 entre Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers no Ford Field, lá em Detroit. Teoria: a NFL armou com os árbitros uma vitória dos Steelers em cima dos Seahawks por motivos de a força do time de Pittsburgh nos Estados Unidos, a influência da família Rooney, que é dona da franquia desde os primórdios, e tudo mais. E quais são os elementos que ajudam a acusação? O jogo foi cheio de coisas questionáveis, seja marcações dos árbitros, pontuações, teve interferências ofensivas esquisitas, teve touchdowns esquisitos, passes incompletos que não foram tão incompletos assim, holdings que pareciam que não aconteceram e tudo mais. Os Steelers venceram aquele jogo 21-10, sendo no mínimo 3 pontuações por chamadas realmente controversas. O técnico dos Seahawks na época, o Mike Holmgren, reforçou a tese alguns dias depois, e quando ele falou isso foi só pra dar mais força pra galera. Ele falou assim: eu sabia que ia ser difícil jogar contra os Steelers, a gente não imaginava que ia ter que jogar contra os caras de camisa listrada também, se referindo aos árbitros, é claro. A NFL soltou um comunicado 2 dias depois daquele jogo, que dizia que o jogo teve uma arbitragem adequada e que foi um jogo com chamadas com margem para discordância, como grande parte dos jogos da liga, o que é completamente verdade. O Ed Hochuli, ex-árbitro da NFL, disse que foi infeliz, ele usou o termo unfortunate em inglês, foi infeliz que as grandes chamadas da partida, aquelas que realmente mudam os rumos, foram contra os Seahawks, mesmo assumindo que houve erros. Ele quis falar tipo assim, que azar que as chamadas mais controversas foram contra os Seahawks, senão essa discussão não estaria rolando. Mas houve erros. E aí vem o principal aqui, que é o árbitro Bill Levy, que é o árbitro principal daquele Super Bowl, que ele disse anos depois, em 2009. Eu vou fazer uma tradução simultânea linda aqui pra vocês. Foi difícil pra mim. Eu fiz 2 chamadas no quarto que impactaram no jogo, e como um árbitro você nunca quer isso. Me fez ter várias noites sem dormir e eu penso naquilo constantemente. Eu vou pro meu túmulo desejando que eu tivesse feito um desempenho melhor. Eu sei que eu fiz o meu melhor naquele momento, mas não foi bom o suficiente. Quando nós cometemos erros, você tem que assumir esses erros para nós mesmos. É algo que todos os árbitros têm que lidar, mas infelizmente quando você tem que lidar com isso em um Super Bowl, é bem difícil. O vice-presidente de arbitragem da NFL na época, o Mike Pereira, ele falou: se tivesse alguma armação, passaria por mim. E só piorou tudo o fato do Mike Pereira, esse vice-presidente de arbitragem da época, ter marcado férias para imediatamente após o jogo. Então o jogo foi no domingo e na segunda-feira de manhã ele já estava na Costa Rica de férias, o que só ajudou a todo mundo falar: meu Deus, é com certeza uma armação. Vamos lá. Vamos para o fato aqui. Fato: os Seahawks erraram bastante nesse jogo, em termos de técnico e em termos de execução de jogada. Fato: todo esporte tem polêmicas de arbitragem. Fato: polêmicas de arbitragem na NFL tem peso 2, e eu digo isso porque muitas das principais faltas na NFL são subjetivas. Será que isso foi interferência ofensiva? Será que isso foi holding? E eu digo principalmente do holding, porque holding acontece em praticamente todas as jogadas, algumas arbitragens marcam mais do que outras. Será que realmente a bola passou da linha pelo que a gente tem aqui? E apesar de ter subjetividade na liga, a liga sempre tenta tirar essa subjetividade dizendo o seguinte: fez uma marcação em campo.
Se o replay não diz com 100% de certeza que a marcação está errada, a marcação deve ser mantida. E tudo isso que a NFL faz sempre com o intuito de não ocorrerem erros na arbitragem, né? Mas isso foi em 2005. E pra mim, eu assisto a NFL, tipo, ao vivo, assim, desde 2015, mas já assisti, nossa, provavelmente dezenas, talvez centenas de outros jogos de antes, né? E o que acontece? Eu tenho a impressão que problemas de arbitragem a gente tá tendo na temporada passada mais do que antes. E principalmente porque a cada temporada a NFL foca mais em uma falta ou outra. E a câmera tá desfocada. E nessas últimas aí, focaram muito em coisas como interferência, em coisas como unnecessary roughness, que é sempre um problema muito grande. Mas isso significa que existe uma armação na NFL, ou seja, alguém pagar a liga, passando pelo árbitro, pra ter um jogo armado, pra ter um jogo em que os árbitros vão favorecer um time ou outro? Não. E eu sou torcedor dos Patriots, a gente já sofre bastante com essas acusações há muito tempo, com o time roubar e pagar e tudo mais, por causa de Deflategate, Spygate, coisas que eu já falei centenas de vezes também. Mas o que acontece, cara? Eu sou torcedor do Seahawks, eu vejo esse Super Bowl, eu vou ficar muito bravo, porque é muito difícil você chegar num Super Bowl e ver o seu time perder por chamadas questionáveis de arbitragem. Agora, a gente sabe, puta, vocês acompanham o esporte há muito tempo, a gente tem a tendência de ir a favor do nosso time e falar assim, eu não sou clubista, mas olha isso aqui. E é raro a gente ver casos em que fala, tipo, não, a arbitragem ajudou muito o meu time naquela época. Como muitos falam nesse jogo aí do Super Bowl 40 dos Steelers contra os Seahawks, de falar assim, nossa, eu sou torcedor dos Steelers, mas meu Deus, a arbitragem mandou muito mal naquela. Agora, é o que a gente mais tem que separar. A arbitragem mandar muito mal e cometer erros com armação e tá tudo pago e a NFL é uma falcatrua. O que obviamente não é. Obviamente não é. E por que eu digo óbvio? Uli, você põe a mão no fogo? Ponho, cara. Sabe por que eu ponho? Porque tem que passar por muita gente pra você armar um jogo na NFL. Mas tem que passar por muita gente. E hoje, no mundo que a gente vive, em que é tudo jogado desse jeito, cara, as coisas são expostas muito rapidamente. O Brian Flores, ex-técnico dos Dolphins, foi lá e acusou o GM da franquia de pedir pra ele perder jogos e tudo mais. Isso já foi tipo, meu Deus, um bagulho gigantesco. Eu já falei pra vocês no Guia pro Torcedor Iniciante dos Cardinals, sobre o campeonato de 1925, em que os Cardinals colocaram alguns jogadores infiltrados em times pra perder, e o quanto isso foi gigante também, o quanto isso, quando acontece, é uma coisa muito grande. Vocês acham mesmo que um Super Bowl, o maior evento de todos, se tivesse uma armação tipo, toma, dinheiro pra você, não seria fácil assim. Essa é a minha opinião. Então, o que eu acho disso tudo? A arbitragem errou pra caramba. E eu convido vocês, vou até deixar na descrição, Gretão, vamos deixar na descrição pro pessoal um vídeo com as chamadas mais controversas desse Super Bowl pra vocês verem. É muito triste, principalmente porque os Steelers são um time com um monte de Super Bowl e os Seahawks não tinham esse brilho todo, então ganhar um Super Bowl como o Super Bowl 40 seria muito bacana e tudo mais. Mas eu já ouvi coisas disso pro Super Bowl 40, mas também pro Super Bowl 50, pro Super Bowl 51, pro Super Bowl 54, pro Super Bowl 55, 56. Então a gente sempre vê isso, porque sempre vão existir chamadas controversas na NFL e sempre vão ter faltas sujeitas à subjetividade dos árbitros, e isso sempre é um problema. Mas a minha opinião é de que, obviamente, não existe nada de armação e de ser pago. Pô, Golinho, mas é óbvio que você tá sendo pago pra falar isso. Lógico, claro, evidente. Deixa o gostei aí embaixo, se inscreva e comenta o que você acha desse Super Bowl e comenta o que você acha em geral. Mas que esse Super Bowl específico foi o ápice disso, concordo plenamente com vocês. Um grande abraço pra todos vocês e foi!